Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é sobre ensino jurídico. Para tanto, nós temos aqui nos estúdios o professor Jailson Alves, que além de ser professor doutor da UFESA, tem todo um estudo, sua tese de doutorado nessa linha. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. A pauta de hoje é sobre ensino jurídico. Tudo começa na base, tudo começa nos bancos da faculdade. E saber sobre a grade, saber sobre as novas diretrizes curriculares é importantíssimo, seja para escolher um curso que realmente vai lhe preparar para o mercado de trabalho, seja para dar todo o suporte que você precisa para ser um futuro bom profissional. Aqui nos estúdios, o professor Jailson Alves, ele que é professor doutor da UFESA, nessa linha de estudo, pois fez sua tese pesquisando, sobretudo, a questão do ensino jurídico. Professor Jailson, seja bem-vindo a primeira vez ao Dinâmica do Direito. Olá, Nazir, muito obrigado pelo convite, telespectadores. É uma satisfação estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante para a nossa sociedade, para o nosso campo. Então, estou à disposição e conto comigo, vamos debater. Vai ser muito interessante a nossa discussão. Professor Jailson, que só em Mossoró nós temos 6 instituições, entre públicas e privadas. Então, escolher um curso, sondar realmente a grade curricular, se realmente vai lhe preparar, é importantíssimo. Então, o assunto de hoje é por demais importante para você que já faz a faculdade de Direito, para você que também pretenda ingressar nesse tão importante curso. Mas, primeiro bloco, professor Jailson, normalmente nós trazemos um pouco do storyteller do entrevistado, sua trajetória de vida. Como foi assim, a sua escolha, primeiramente, pelo curso de Direito? Eu acredito que Vossa Excelência foi talvez atraído para outros cursos, medicina, outros cursos de humana, não sei, mas o curso de Direito foi alguém da sua família que influenciou ou foi Vossa Excelência mesmo que tomou essa decisão? Nazir, muito obrigado pela pergunta. Acho que é importante mencionarmos nossa trajetória de vida profissional, né? Então, inicialmente, eu gostaria de dizer que eu sou um produto das cotas, né? Das cotas do ensino público, das instituições, do ensino superior. Estudei a minha vida toda em instituições públicas, fiz o meu ensino fundamental, meu ensino médio, né? Fundamental lá na Escola Estadual Maria Estela, o meu ensino médio na José Martins Vasconcelos, no Liberdade 1. Também sou filho de pobre, né? Meu pai é agricultor, minha mãe costureira e precisei trabalhar muito cedo também na minha vida. Já trabalhei como feirante, já trabalhei em supermercado e trabalhei por 5 anos, de 2009, que é a minha trajetória mais recente profissional. 2009 a 2013 eu trabalhava como mecânico, né? Na empresa prestando serviço a Petrobras aqui em Mossoró. De 2010 eu entro na UERN, no curso de Geografia, porque eu tinha esse sonho, né, de entrar no ensino superior, muito instigado por um professor meu de Geografia, que é o professor Raimundo Alberto, que hoje ele também é advogado e ainda é professor do Estado. Ele fazia esse curso, então eu busquei esse caminho do ensino superior. E a Geografia foi o meu primeiro campo. Eu entrei na Geografia, e aí, por precisar conciliar trabalho e estudo, não foi possível. Trabalhava durante o dia inteiro e à noite ia para a universidade e acabou comprometendo a minha trajetória acadêmica. E quando foi em 2013, eu optei, disse, não, agora eu vou abandonar um pouquinho a Geografia e vou entrar no curso de Direito, muito instigado por esse professor que eu tinha o sonho de seguir carreiras policiais, de ser delegado, tudo isso. E entrei, comecei a estudar para o vestibular. Então, vestibular, PSV da nossa UERN, né? E estudei esse período aí em 2014, passei no vestibular e entrei no curso. Setembro de 2014, entrei no curso de Direito da UERN e consegui fazer o meu curso superior. Posteriormente, entrei no meu mestrado também na UERN, em Ciências Sociais,
Isso já em 2020, entro no meu mestrado em Ciências Sociais, faço meu mestrado em Ciências Sociais e depois, em 2021, entro no meu doutorado na Universidade de Brasília, que começo a pesquisar de forma mais direcionada a educação jurídica. E em 2023, assumo na UFESA, concluo meu doutorado e assumo na UFESA como professor efetivo no curso de Direito. Então, isso é meu breve percurso acadêmico profissional. Então, estou aqui para conversar mais sobre essa trajetória. Assim, o magistério é uma das opções que o curso de Direito dá esse suporte, mas o senhor também foi ou direcionado ou foi instigado também para outra, talvez advocacia, o concurso público para algo nesse sentido, ou Vossa Excelência sempre quis, durante a faculdade, eu vou ser professor de faculdade, de instituição? Muito obrigado, Nasceu, por essa pergunta, acho que também muito importante. Eu entro na graduação com pensamento de ser, como eu disse, delegado, mas no primeiro, segundo período ali eu já mudo, direciono, né, muito por influência desse meu professor de geografia e depois por ter contato com a academia, com grupos de pesquisa, né, na universidade, ter esse contato interinstitucional com a UFES em projetos de extensão, com o professor Ramon, que foi meu orientador na graduação. Então, toda esse meu contato, essa minha trajetória dentro desses espaços acadêmicos, de atividades acadêmicas, me possibilitou e contribuiu para eu seguir carreira acadêmica. Eu disse, não, agora o que eu quero mesmo é ser professor. Então, no primeiro e segundo período, já abandonei a ideia de seguir carreiras policiais, delegado, e passei para viver mesmo do magistério. Eu disse, não, o que eu quero é seguir carreira mesmo acadêmica e eu vou buscar isso. E segui terminando a graduação e sempre guiando o meu curso da graduação para a docência, para ser professor do ensino superior. E aí entrei no mestrado, entrei no doutorado sempre com esse objetivo. E quando foi esse ano, tive concretizado esse sonho dessa profissão tão importante e tão orgulhosa que eu carrego comigo, de ser professor do ensino superior. Então, fui muito condicionado também por isso aí, por pessoas que me influenciaram para seguir esse caminho. E sou muito grato e honrado por ocupar esse espaço. A vida acadêmica, professor Jailson, seja um mestrado, um doutorado, precisa de um suporte financeiro por trás, já visto as bolsas não serem tão generosas assim. No caso, Vossa Excelência tinha um concurso da UER, né? O senhor era servidor da UER. Então, para quem está nos assistindo, que quer ter uma vida acadêmica, é interessante ter um concurso, ter um cargo que lhe dê esse suporte, professor, financeiro? Isso, né? Como eu disse, eu venho de família pobre, família humilde, e não tinha condições de me manter. Então, por uma questão de sobrevivência, eu precisava de um retorno assim mais rápido. Que a docência não poderia me dar porque exigia que eu tivesse mestrado, doutorado, e isso requer tempo, você precisa de tempo, de maturar e seguir o seu espaço. E nesse período, 2016, tive o concurso da UERN, eu disse, não, por uma questão de sobrevivência, eu não trabalhava enquanto eu estava fazendo a graduação em Direito, e a minha família não poderia me dar muito suporte financeiro, além do essencial, que eu sou muito grato a isso, né? Para mim já era fundamental. Eu disse, vou estudar para um concurso, e preciso de um retorno mais imediato. E aí estudei para o concurso da UERN, fiz a prova para técnico administrativo da UERN, e aí consegui passar. Em 2018 fui chamado, e aí entrei para ser técnico administrativo da UERN e comecei a atuar na instituição. E dentro desse mesmo período que eu fui nomeado e entrei em exercício, eu estava concluindo meu curso de Direito também na UERN, e tive a grande honra, a satisfação de trabalhar na faculdade que me formou. Então, eu saí da condição de aluno e passei para a condição de técnico administrativo na mesma faculdade. Então, para mim, não foi nenhuma novidade ficar dentro daquele espaço ali. Sou muito honrado em fazer parte da UERN. Então, sou um filho da UERN, fiz graduação na UERN, fiz mestrado na UERN, fui técnico administrativo. Então, é uma instituição que eu respeito muito. Mas, por diversos motivos, né, e condições, precisei abandonar minha querida UERN e hoje estou na Universidade Federal Rural do Semiárido como professor efetivo, mas a UERN sempre fará parte de mim. O senhor é doutor pela Faculdade de Brasília, é isso, professor? Foi um convênio com a UFESA? Como é que foi o desafio o senhor já tinha o mestrado, né, da UERN, como é que foi o desafio do doutorado?
eu concluí, né, o meu mestrado em 2020 e 2021 eu entro no doutorado na UNB. Não foi fruto desse vínculo, dessa relação entre o FESA e a UNB, porque essa parceria do doutorado interinstitucional, o FESA e o UNB, Universidade de Brasília, ela começou em 2015, a seleção, e o pessoal entrou em 2015 e acho que concluí em 2019, por aí. Mas, assim, foi a minha entrada na UNB foi uma entrada mesmo regular, não foi com doutorado interinstitucional. Fiz a seleção em período de pandemia, tudo, a seleção nesse período foi online, cursei alguns semestres, um primeiro semestre online, e depois eu precisei me mudar para Brasília, e por lá passei quase um ano morando e cursando a disciplina e pesquisando e vivendo na universidade. E também consegui muito isso por causa da instituição, né, que eu estava vinculado, que era a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, enquanto técnico administrativo, me liberou para eu ir cursar esse doutorado em Brasília. Então, fiquei afastado da instituição, fui morar em Brasília, voltei e terminei o meu doutorado na Universidade de Brasília, pesquisando educação jurídica, tema que nós vamos abordar. Aproveitando esse link, esse gancho, professor, ainda nesse bloco, fala um pouquinho sobre as novas diretrizes curriculares. Eu sei que foi em 2018, não é tão novas assim, mas para mim, que terminei em 2007, eu preciso me atualizar um pouco. As novas diretrizes curriculares, elas surgem em 2018, né, que não é muito nova, né, já vamos fazer aí basicamente 6 anos, mas apesar de serem instituídas em 2018, elas vêm sofrendo algumas mudanças que são importantes mencionarmos. As principais mudanças, assim, para os nossos telespectadores, que seriam as diretrizes curriculares, são as normas, as regras que ditam os cursos de direito. Os cursos de direito precisam ter esse conteúdo, precisa ter esse conteúdo, precisa ter conteúdo A, B, C e D. Então, temos essas regras em âmbito nacional que todos os cursos de direitos precisam contemplar minimamente isso aí. E as novas diretrizes curriculares surgem justamente com essa ideia de adequar o que está sendo tratado nos cursos de direito com as demandas sociais contemporâneas. Não faz sentido um curso de direito tratar dentro do seu espaço questões que a sociedade não tem a necessidade. É preciso o curso estar em diálogo com as demandas sociais. E as novas diretrizes sempre elas acontecem nesse sentido. Daqui a pouco vamos precisar novamente de novas diretrizes curriculares. Antes de 2018, tivemos as diretrizes curriculares de 2004. Então, de 2004 para 2018, eram outras demandas, não tinha tanto acesso à tecnologia, a outros espaços nesse sentido. Daqui a 2030, por aí, vamos ter novas diretrizes, porque a demanda de 2030 não vai ser a mesma demanda de 2018, quando foram criadas essas novas diretrizes. Aí, as primeiras diretrizes que tivemos, né, que era o currículo mínimo, que seriam as diretrizes, as primeiras diretrizes, era da década de 90. Então, 90, 2004 e 2018. Provavelmente teremos novas diretrizes. E é importante mencionarmos essas novas diretrizes de 2018, principalmente por causa do meio digital. Essas diretrizes chegam nesse sentido aí para adequar o direito ao meio digital que está em nosso volta aí. Então, o professor já foi introduzindo a pauta do ensino jurídico, permaneça conosco, vamos falar sobre importantes temáticas aqui, sobre a questão, seja a pesquisa, seja cursos de extensão, professor, que está muito em voga. Na minha época, 2006, 2007, fomos concluindo, era mais sala de aula, era mais teoria, mas a prática, hoje, nos cursos de direito, são uma prioridade, trazer o aluno para os problemas sociais e poder resolver. Então, permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, com a pauta por demais importante, que é a questão do ensino jurídico. Para você que está pensando em fazer a faculdade de Direito,
para selecionar, no caso específico, analisar a grade curricular, é importante permanecer conosco aqui com o professor doutor Jailson Alves, da nossa querida UFESA, que tem todo um trabalho acadêmico no estudo dessa importante pauta. Professor, eu falei no bloco anterior, de maneira muito resumida, eu amo a UERN, de paixão aquele curso, a instituição, mas na minha época, esses pilares, que era pesquisa, extensão, eram muito incipientes, eu vou ser bem sincero, né? O máximo que nós tivemos foi a prática jurídica, que com toda a dificuldade nós fizemos bons atendimentos, mas era muito incipiente, muito resumida a questão. Eu não me lembro, professor, de fazer uma pesquisa. Eu me lembro que a pesquisa era para sala de aula, seja apresentar um trabalho, ter uma nota. Mas hoje, professor, com essas novas diretrizes curriculares, essa nova roupagem do curso de Direito, tem, no caso da UFESA, eu ouvi falar que o aluno chega de manhã e às vezes sai de noite para a sua residência. É um desafio, né, muito grande. O curso de Direito, quando eles foram instituídos no Brasil, eles foram instituídos em 1827, nós temos os 2 primeiros cursos, né, que é muito difundido essa notícia, né, Brasil, São Paulo e Recife, os 2 primeiros cursos de Direito, que hoje são os cursos da USP e o curso da UFPE, né, que inicialmente foi em Olinda. Então, 1827, em 2027 vamos fazer 200 anos dos cursos de Direito. E eles foram forjados, instituídos na ideia de que era só ensino. O que precisava era ensinar pessoas a manejar, a colocar a máquina pública estatal para funcionar. E não precisava de pesquisa, não precisava de extensão. Com o passar do tempo, algumas demandas foram surgindo, sempre vinculado com a necessidade social. E hoje, o curso de graduação, o curso superior, ele precisa ser instituído a partir de 3 pilares. É o ensino, a pesquisa e a extensão. Isso é uma normativa e exigência do MEC. Um curso de Direito que vive só de ensino, ele não vai sobreviver por muito tempo. Também, por outro lado, não pode viver só de pesquisa, nem pode viver só de extensão. Então, tem o que nós chamamos esse tripé universitário. O ensino, pesquisa e extensão, ele precisa ser desenvolvido. E o curso de Direito, especificamente, ele teve mais dificuldade do que os outros, e está tendo mais dificuldade do que os outros, porque é um curso tradicionalmente instituído, como eu disse, criado só para formar profissionais a partir do ensino. E quando você insere pesquisa, insere extensão, acaba que caindo meio que uma bomba dentro dos cursos de Direito, porque não é um curso que foi pensado, que foi criado para isso, o curso foi pensado para ter ensino. Mas, assim, hoje é uma necessidade incrível para, tirando, além do ensino, a pesquisa e a extensão. Porque a pesquisa, o estudante, qualquer espaço, eu digo muitos estudantes, para onde você for, vai ser preciso você fazer uma pesquisa. Até para você terminar o seu curso de Direito, porque você precisa ter o seu TCC, seja monografia, seja artigo científico, você vai precisar entregar à instituição um TCC, porque é obrigatório. Você só consegue se formar no curso de Direito hoje na graduação se você fizer o seu TCC. Para além disso, se você quiser advocacia, você vai precisar aprender a pesquisar. Você não tem como você advogar sem você aprender conteúdos, ideias mínimas de pesquisa. Vou pesquisar uma jurisprudência, vou pesquisar uma ideia de um autor, uma tese aqui. Você precisa ter esse contato. Minimamente. Eu vou para a magistratura, do mesmo jeito. Você faz fundamentar as suas decisões, você precisa pesquisar. Ministério Público. A carreira jurídica que você, independentemente da qual você vá, você precisa pesquisar. E docência nem se fala, né? Se você quer ser docente, quer ser professor, aí que você precisa pesquisar. A extensão. Hoje estamos passando por um momento de curricularização da extensão. Todo estudante de Direito hoje que entrar no curso de Direito da graduação, obrigatoriamente ele vai ter que fazer extensão universitária, precisar fazer atividades além da sala de aula. E a comunidade, conversar com a comunidade, prestar serviço jurídico, sócio-jurídico com a comunidade, obrigatoriamente precisa ter essa curricularização da extensão, que eu também julgo de grande importância. Não faz sentido um estudante de Direito hoje passar 5 anos na sua graduação sem ter contato com a população, com a comunidade. A população, a comunidade vai ser
o futuro dele vai ser advogado, ele vai atender quem? Vai atender a sociedade. Ele vai ser juiz, vai atender quem? A sociedade. Vai ser promotor, do mesmo jeito, vai ser professor. Ele precisa ter esse contato com a comunidade. E a extensão universitária é mais um desses espaços. Temos também a prática jurídica, temos empresa júnior, temos outras atividades, mas, no mínimo, ele precisa ir à comunidade por meio das atividades de extensão do seu curso de Direito. Assim, no meu curso, na minha época da Werner, tinha o curso de manhã com um perfil. O perfil de manhã era geralmente jovens que não trabalhavam, né? Normalmente os pais é que davam o suporte. E o perfil da noite, 50% ou mais, eram pessoas que trabalhavam, que sejam concursados ou mesmo no setor privado. Essas novas, no caso específico agora, essas novas exigências, o aluno que trabalha, o aluno que tem todo um compromisso dele com o seu trabalho extra-faculdade, como é que ele faria, como é que ele preencheria essas, no caso específico, a exigência... Ah, meu Deus, me ajuda aqui. Exigência. Agora deu um problema aqui, rapaz. Exigência. O que é isso? Exigência. Opa, saiu. Exigência. Exigência. Meu Deus, eu vou para um fono agora. Exigência. Exigência. Lembra do Z primeiro? Primeiro é o Z, depois é o J. Exigência. Dá para fazer de novo a minha pergunta, meu filho? Pode fazer tranquilo. Pronto, eu vou me virar para o senhor. Exigência, pronto, saiu. Não sei o que foi. Vamos lá. Professor Jailson, na minha época de faculdade, o aluno de manhã tinha um perfil. Normalmente os alunos de manhã, eles não trabalhavam. Tinham os pais para dar um suporte. E os alunos da noite, que era, no caso era a minha realidade, mais da metade dos alunos, eles trabalhavam durante o dia. E no caso, eles tinham seus compromissos, seja concursados, seja na iniciativa privada, eles tinham o compromisso deles com a faculdade só à noite. E agora, professor, com essa nova grade curricular, essas novas exigências do MEC, como um aluno que só estuda à noite, tem todo esse compromisso dele com a sua família, com o seu trabalho, ele poderia cumprir essa situação dessa nova grade? Tem sido um desafio muito grande conseguir contemplar e possibilitar o estudante que trabalha. Quem é estudante full-time, né, aquele que trabalha, que estuda amanhã, tem possibilidade, tem tempo disponível para fazer pesquisa, fazer extensão, manhã e tarde e horário alternativo, isso aí não há nenhum problema, não há muitos problemas quanto a isso aí. Agora, o estudante que tem esse perfil, né, e o curso de Direito da UFESA, por exemplo, e a UERN também tem esse curso à noite, e o estudante que trabalha, em regra, ele vai para o curso noturno, porque passa de manhã na sua jornada de trabalho e à noite vai fazer o seu curso de Direito. Tem essa dificuldade. Porque, às vezes, a empresa, o seu local de trabalho, não possibilita adequar a sua agenda, o seu horário. E a instituição, eu penso que a instituição precisa se adequar a isso aí. Não é só impor de cima para baixo aos estudantes, olha, você precisa cumprir 300 horas e você vai precisar, é obrigatório você ter esse espaço. Sim, mas a instituição vai me possibilitar isso aí? Como é que eu vou cursar essas 300 horas? Eu passo a manhã e tarde trabalhando e à noite já está contemplado com a minha graduação. O que é que nós temos feito, por exemplo, lá na UFESA? Dentro da grade horária do estudante da semana, ele já vai ter um espaço direcionado lá, vago, entre aspas, para ele colocar a atividade sua de extensão. Então, teve toda essa preocupação na instituição de organizar todo o seu horário, já prevendo que aquele espaço ali, ele deve direcionar a sua formação para a área de extensão e para a área de pesquisa. Então, há esse planejamento todinho, o curso fez esse planejamento para direcionar, visando o pessoal que trabalha. O pessoal que trabalha também vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade, claro, porque não é fácil, convenhamos, você conciliar trabalho e estudo, ainda mais um curso de Direito, que é um curso de Direito de 5 anos, que requer uma maior dedicação, tudo isso aí. Além disso, alguns projetos de extensão,
como, por exemplo, o projeto de extensão de Direitos Humanos da Prática, que eu atuo lá, junto com o pessoal, ele tem uma possibilidade de núcleo noturno. Os estudantes que trabalham, eles vão fazer algumas atividades direcionadas para eles que trabalham. O projeto funciona à tarde, mas tem algumas atividades que podem ser feitas por esse pessoal que trabalha, como ali assistência, atividades de mídia e tal. Então, tem esses espaços também dentro do projeto. Eu penso que a tendência é que nos próximos meses, aí, anos, é que os projetos também de extensão, já que há essa exigência das instituições, ele comece a se adequar e contemplar essas pessoas que trabalham. Objetivamente falando, hoje, a previsão dentro da grade horária do estudante, se ele seguir toda aquela grade horária dentro do seu espaçozinho vago lá, da semana, ele vai conseguir fazer a sua atividade de extensão. Teve um semestre, 2 semestres que eu não consegui contemplar. Aí já é um problema a ser tratado. E também tem essa possibilidade, por exemplo, essa boa prática de um projeto de extensão possibilitar a entrada das pessoas que trabalham, porque a extensão também dá essa possibilidade. Não é só colocar a mão na massa e ir a campo. Isso aí também é importante, faz parte, está na essência da extensão. Agora também precisa de todo um apoio de pessoas por trás, para assessorar, para formar as pessoas. Mídia, hoje em dia, redes sociais. Então, nós também temos redes sociais. E alguém precisa alimentar essas redes sociais, precisa gravar vídeo, precisa gravar áudio. Fazemos eventos constantemente. Alguém precisa organizar esses eventos, bater foto. Enfim, vai batendo foto até mesmo a prática da extensão, formando pessoas e eventos, minicursos. Quanto a isso aí. Mas tudo deve ser previsto e possibilitar o estudante, porque você coloca o estudante e exige que ele faça 300 horas de extensão e você não dá possibilidade, o curso de direito dele vai ter 6 anos, porque ele vai fazer a parte de ensino e pesquisa e depois que terminar é que vai fazer a extensão. E a ideia é que seja tudo costurado, ensino, pesquisa e extensão durante todo o seu curso de graduação. Perfeito. Mais uma vez, professor, pegando a minha experiência, a minha grade foi muito engessada. Para o senhor ter uma ideia, eu acho que era 3 disciplinas obrigatórias, que nós chamamos optativas. Obrigatório 3 optativas. Mas as grades mais modernas não são assim, professor. O aluno hoje pode construir sua grade de maneira bem mais flexível, é isso? Isso, eu também fui formado num curso, acho que era 3.600 horas e 300 horas acho que de optativa, né? Acho que dava 5 disciplinas lá, mais ou menos, para a gente cursar 6 disciplinas, no máximo, disciplina optativa. E hoje a tendência é que os cursos ele dê a flexibilidade maior para o estudante. Por quê? Quem é o dono da formação? É o estudante. A instituição vai possibilitar essa formação. E não vai deixar o estudante solto. Ele vai fazer do jeito que quiser? Não. Tem ali um núcleo, vamos chamar assim de núcleo duro, que ele precisa ter. Exemplo, direito constitucional, direito civil parte geral, direito penal parte geral, direito administrativo, filosofia, sociologia. Ele precisa ter essa base dentro do seu curso de graduação. Agora, outras disciplinas, ele pode optar por cursar aquela disciplina ou não. Por isso que as instituições hoje elas estão flexibilizando o seu currículo. 50% obrigatório e 50% optativo. Por quê, Nazil? Imagine aí. Eu cursei nessa currículo rígido, né, que é o currículo de 2004. Eu me formei em 2019, né, terminei a minha graduação em 2019. E aí é baseado nas diretrizes de 2004, porque eu entrei em 2014. 2014 ainda não tinha as diretrizes de 2018, logicamente. E eu cursei, acho que 6, 7 disciplinas de direito civil, por exemplo. Direito civil, parte geral, obrigações, contratos, direitos reais, responsabilidade civil, sucessões. Acho que 6 por aí, 6 disciplinas de direito civil, e fora as outras optativas quem quisesse cursar. A pessoa que não se identifica com direito civil, ela vai ser obrigada a cursar 6 disciplinas de direito civil. E eu penso que a pessoa que não se identifica, por algum motivo, porque não gosta, porque não é o campo de atuação, porque está almejando outra coisa, eu acho que ela poderia direcionar a sua energia e a sua formação para outro espaço. Eu gosto de direito penal, então eu vou pagar direito penal, mais disciplinas de direito penal.
Eu gosto de direito constitucional, vou pagar processo constitucional, por exemplo, outras disciplinas que se comunicam. E hoje a tendência está sendo essa. A ideia está sendo essa de deixar o currículo mais flexível. Mas não é fácil, porque nós fomos formados e instigados a seguir a cartilha da instituição. Quando você dá autonomia para o aluno ser o autor da sua formação, muitos sentem essa dificuldade. E agora? Eu vou para onde? A instituição tem que me dizer o que é que eu quero seguir. Não, precisamos romper com isso. Não gostei de direito civil, mas você vai pagar a parte geral, que é a disciplina-chave ali para você. Eu gostei de direito penal. Então, cursa todas as disciplinas de direito penal que tem essa possibilidade, está sendo ofertada. E vice-versa. Essa tem sido a tendência da nossa educação jurídica, 50% optativa e 50% obrigatória, que é para eles seguirem o seu caminho que acharem mais interessante e que o mercado, às vezes, exige o campo de atuação dele aí. Perfeito. Professor, vamos chamar o intervalo, mas já adiantando que no próximo bloco vamos focar bastante nessa questão prática, essa questão das atividades de extensão, como é uma novidade para muitos, que é as empresas júnior. Então permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, terceiro bloco da nossa conversa aqui com o professor Jailson Alves. Ele que é professor, doutor da UFESA, fez toda uma pesquisa em cima da linha de pensamento, da tese, sobre o ensino jurídico, como procede, com base nas novas diretrizes curriculares. E nesse bloco, professor Jailson, vamos tentar discorrer ainda mais sobre essas atividades de extensão, que o aluno sair cada vez mais das quatro paredes da sala de aula. No caso específico, professor, o senhor falou, foi muito bem enfático no bloco anterior, mas temos algumas novidades. Para muitos, essa questão das empresas júnior. Eu acredito que o mercado, assim, pelo menos algumas instituições possam tentar resistir, mas é uma realidade. Tem que trazer esses alunos para cada vez mais para a rotina profissional. Não é? Isso mesmo. A nossa prática do campo jurídico, ela surge, sim, sendo redundante, na prática, né, que é uma exigência do MEC, que todo curso de Direito precisa ter a sua prática jurídica, mas chega um momento que ela se tornou não mais satisfatória. Poderíamos avançar. E aí surgem outras atividades práticas que devem e podem, e acredito que serão mais ainda, incentivadas no decorrer dos próximos anos aí no curso de Direito. Além da prática jurídica, que faz assim, um serviço fantástico dentro da nossa cidade, né, prestando essa assistência jurídica e às pessoas em vulnerabilidade, sobretudo, temos outros espaços. Falamos da extensão, que também é um momento de prática, a depender de qual área a extensão, o projeto atua. E temos também as empresas júnior hoje que têm ganhado muitos espaços. Inicialmente, as empresas júnior, assim, elas foram muito utilizadas e são hoje por outros cursos que também requer muita prática, como o pessoal da contabilidade, né, o pessoal da administração. Acho que inicia muito por aí essa empresa júnior. E os cursos de direito começaram a inserir, também dá para colocar a empresa júnior aqui dentro do nosso curso de direito. Vamos criar esses espaços para discussão, para os estudantes praticarem e se aproximar o máximo possível da realidade que eles vão enfrentar lá fora quando sair no mercado de trabalho. Então, não tem nada simulado, é prática mesmo, mas quando chega lá fora, eles vão se deparar com o mercado e aí é a lei do mercado que vai reger. Não vai ter mais aquele apoio institucional. Ele, enquanto profissional, é ele que vai ditar o seu ritmo. E as empresas júnior, quando elas são inseridas dentro do curso de Direito, algumas instituições acabaram que resistindo, sei lá, seja por reserva do mercado, ou por qualquer outro motivo. Tivemos também esse momento. Mas hoje, assim, ainda bem, estamos avançando nesse sentido. As empresas júnior vêm ganhando muitos espaços dentro do curso de Direito e a tendência é que ela aumente.
muito no ramo empresarial, do ramo da inovação, direito da inovação, tem muitas empresas júnior que vêm atuando nesse sentido e possibilita muita prática aos estudantes também. Isso acaba que incentivando, instigando o professor e as próprias instituições a criar novas empresas júnior dentro do curso. E traz isso muito frutos para a instituição também. Imagine uma empresa júnior, sei lá, uma patente, alguma coisa nesse sentido para a instituição. Muito enriquecedor para a instituição trazer a patente. Extensão, prática jurídica e empresa júnior hoje dentro da instituição, acho que de 20 anos para cá, se conseguirmos fazer um curso de direito a partir desses 3 pilares aí, vamos avançar muito na questão prática do estudante de graduação. Além disso, temos os estágios não obrigatórios, né? Escritórios de advocacia, nas instituições, Ministério Público, Judiciário, Defensoria. E aqui também eu julgo muito importante. Os estudantes perguntam, e aí, professor, o que é que o senhor indica? Eu vou para onde? Eu disse, vá para onde aparecer a oportunidade e você achar que é interessante, porque eu não criminalizo nenhum espaço. Às vezes o estudante quer ir para um estágio no escritório porque ele quer ser advogado. Então, vá um escritório de advocacia. Às vezes, eu quero seguir carreira da magistratura. Vá conhecer como é o campo. Eu quero ser promotor. Vá conhecer. Então, eles acabam fazendo esses estágios aí. Eu digo, aproveita a universidade. Se você tiver tempo, faça pesquisa, extensão, estágio em escritório, faça estágio em todos esses espaços. E a crítica que eu tenho aos estágios é que o estágio ele precisa ter o caráter, o viés pedagógico. Tem que ser voltado para a formação do estudante. O estudante está ali fazendo o seu estágio, ele está para aprender. Então, ele está ali com a estudante de graduação, que ele deve aprender as atividades ali jurídicas daquele espaço, seja no escritório, seja em qualquer instituição. E o que nós vemos aí nos últimos tempos é que os estudantes estão trabalhando como servidores dessas instituições, e não deve ser assim. Precisa ter uma fiscalização maior, as instituições precisam fiscalizar, fazer com que esses estudantes tenham, esse estágio tenha o caráter mesmo pedagógico de aprender, do estudante aprender ali como é que funciona, como é que a instituição funciona, tudo isso, e não ser contado, inclusive, como um servidor público daquela instituição. O que precisa ser feito é isso aí. Essa é a minha crítica principal aos estágios. As instituições precisam ver o estagiário como um estudante e não como um servidor. Essa sua observação é muito pertinente, professor. Eu não sei como é que está acontecendo atualmente, mas tinha muitos colegas meus que fazem estágio, por exemplo, no fórum, e naquela época era papel ainda, não era PJE, e imagine, passar 2 anos fazendo atos ordinatórios, atos de secretaria, naquela época era carimbo mesmo, carimbando as folhinhas, passando os atos. Então, realmente, eu acredito que deve ter mudado, eu espero que sim. Mas, professor, eu queria focar também na prática jurídica, alertar um pouco. Eu tive uma experiência recente com a minha esposa sobre a prática jurídica, e ela passou aproximadamente, professor, 2 anos na prática jurídica dela, e ela não fez um atendimento ao público. Foi antes da pandemia, ela se formou em 2019, então não tinha essa desculpa da pandemia, 2020 para cá. Eu achei muito incipiente, muito resumido, diminuta, para não usar uma palavra mais forte, medíocre. Se ela não tivesse um suporte, assim, um escritório, que no caso ela frequentava o meu escritório, e ela não batalhasse, não tivesse um mérito próprio, ela nem chegaria, talvez, passar no OAB. E fala um pouquinho da prática da UERN, que, no caso, o senhor cursou, agora da UFESA, que o senhor faz parte da instituição, o senhor não pode responder por outras práticas jurídicas, mas, no caso, essas novas diretrizes também afetaram as práticas jurídicas das... Práticas jurídicas sempre causa discussão no campo do direito, da educação jurídica, né? Porque temos algumas questões, inclusive jurídica, para ser solucionada. A minha experiência com estudante de graduação na prática jurídica real, atendimento ao público, atendimento à comunidade, atendimento à sociedade, pegando ali dados, coletando, fazendo petição inicial, né? Tudo que deve ser feito. Algumas instituições por aí, elas fazem prática simulada.
Então, eu penso que essa não é a ideia da prática jurídica. A prática jurídica é para fazer prática real, porque além de formar, possibilitar essa formação do estudante, ter contato ali com a comunidade, com a sociedade, com o processo, ele também vai prestar esse serviço à comunidade, que muitos carecem desse serviço, precisa, não tem condição de pagar advogado, a defensoria pública não consegue atender todo mundo, e a prática jurídica acaba que atuando nesse sentido, até desafogando algumas instituições. E pessoas pobres, né, que estão ali em situação de vulnerabilidade. Na UFESA, como é que acontece? A prática da UFESA, prática real também. Na UERN, inclusive nós, enquanto no tempo movimento estudantil lá, tínhamos algumas críticas, porque fazíamos atendimento, não sei como é que funciona hoje, fazíamos atendimento à comunidade, fazia a petição e depois mandava para um setor que quem peticionava, protocolava tudo, eram os advogados, que a UERN tem advogados para fazer esse serviço. Então, o estudante não tinha acesso ao PJE. Chegava lá, entregava o advogado e quem protocolava tudo era o advogado, porque tem advogados para isso, para fazer esse serviço. Mas só que nós tínhamos carência quanto a isso aí, sabe? Que nós queríamos acessar o PJE, ver como é que funciona, tudo isso aí. Na UFESA, os estudantes têm acesso ao PJE, fazem tudo, atendimento, têm acesso ao PJE, mas porque a UFESA, os professores que estão lá na UFESA, eles têm o token e os estudantes têm acesso a esse espaço, protocola peça, tudo, faz recurso, os estudantes fazem mesmo esse acesso. O problema é, as instituições geralmente não querem pagar a anuidade da OAB do professor, e o professor, por ele ser dedicação exclusiva, na UFESA, por exemplo, ele não tem obrigação de advogar, né? E às vezes nem pode. Então, tem essa discussão jurídica aí. Como é que você está advogando, mesmo sendo um pro bono, e você é DE? Aí disse, não, mas estou advogando na prática. Então, já chegou essa discussão dentro da instituição, até que ponto isso vai, e estamos aí tentando solucionar. Porque a UFESA não tem advogado. Diferentemente da UERN, a UERN tem advogados que têm o papel de fazer, protocolar dentro da prática jurídica. Então, essa é uma das maiores dificuldades das instituições. Nas instituições públicas, nós temos essa dificuldade. Na instituição privada, eu acredito que não vai ter muito essa dificuldade. Então, a resistência a fazer uma prática mesmo real, uma prática jurídica real e não prática simulada, que prática simulada não é para fazer na prática jurídica. Prática simulada, inclusive, você faz em sala de aula, tranquilamente. Você coloca, faz um júri simulado, que você quiser fazer ali, um grupo ou outro, coloca para debater, confrontar, um vai defender uma tese, outro vai defender outra, você faz isso dentro de sala de aula. Prática jurídica é prática real, atendimento à comunidade, protocolar, tudo você deve fazer, recurso. Temos essa dificuldade. Na UERN, os estudantes não tinham, pelo menos no meu tempo, não sei como é que está funcionando hoje, né? Não posso falar por hoje, mas no meu tempo, ali, 2018, os estudantes não tinham acesso ao PJE. Na UFESA, por exemplo, os estudantes têm acesso ao PJE, mas acessa por meio de token de professores, que também precisa ter uma relação de confiança. O professor entregar o seu token para o estudante protocolar, fazer recurso no seu nome. Essa é a dificuldade. E até que ponto o professor pode advogar se ele é dedicação exclusiva na UFESA. Perfeito. Estamos conversando com o professor Jailson Alves sobre a questão do ensino jurídico, as peculiaridades e com vistas às recentes mudanças e atualizações nas diretrizes curriculares. Então, próximo bloco, vamos para as considerações finais e colocar todos os pingos nos is em relação a tão importante temática. Permaneça conosco, voltamos já. Estamos de volta, Dinâmica do Direito, nosso diálogo aqui com o professor Jailson Alves, ele que é professor, doutor da UFESA. Sua linha de pesquisa foi também sobre o ensino jurídico e está nos ajudando a entender todas as particularidades de tão importante temática. Professor, era uma preocupação também já na minha época, dessa questão do plágio. Tem alunos que gostam de facilidades e hoje, professor, as tecnologias
o uso de inteligência artificial. Como vocês, professores, têm preparado os alunos, primeiro, para não depender dessas ferramentas exclusivamente, e também ter uma fiscalização dos trabalhos, das atividades. Acredito que nas monografias isso deve ser bastante pautado. Como é que vocês estão levando em consideração esses usos dessas tecnologias digitais no ensino? Tem sido uma preocupação muito grande no ensino superior como um todo, e o curso de Direito não é diferente. A questão dos impactos da inteligência artificial nesse campo aí, nessa atuação, tanto em trabalhos acadêmicos, artigos, TCCs, monografias, teses, dissertações, tem sido a dificuldade. E eu penso que o remédio para a inteligência artificial, por exemplo, para um chat GPT, acho que é outro chat GPT. Então, colocar eles para disputar. Nós não temos como disputar com o chat GPT. Ele vai criar ali um trabalho e nós vamos ter a capacidade de interpretar, ler e identificar alguma espécie de criação de conteúdo, de plágio. Não, eu penso que deve ter algum outro instrumento e eles vão ficar se digladiando ali, brigando. Os dois. Essa tem sido uma dificuldade. Mas eu costumo, por enquanto, não temos como combater essa prática das instituições assim, de uma forma mais forte, porque precisa de tempo para você identificar e você apontar para uma pessoa, dizer, você está plagiando, o trabalho foi feito no chat GPT. Você precisa, no mínimo, emitir um parecer muito forte, fundamentado, apontar onde foi feito, o que foi criado, por que foi criado, tudo isso. Então, eu penso que nós devemos, enquanto docentes e estudantes, vamos trazer essas tecnologias, essa inteligência para nosso lado, mas não vamos ficar dependendo delas. Vamos trazer isso. Coloca aí no chat GPT e vê o que é que ele me diz. Aí quando você coloca isso, aí coloca o estudante para pensar e revisar aquele conteúdo criado. Por exemplo, uma prática. O chat GPT criou isso aqui sobre, sei lá, direito tributário. E aí? Faça a revisão agora. No momento que ele vai fazer a revisão para saber se o chat GPT está correto, ele também está estudando e praticando isso. Aqui está correto. Não identifiquei. Aqui foi uma criação. Não existe isso. Como exemplo, ultimamente, o último mês aí, teve uma petição aí que foi criada e uma jurisprudência inexistente, né, foi criada pelo chat GPT. E aí teve toda essa discussão, criou uma jurisprudência. E trazer essa inteligência artificial e colocar o estudante para pensar isso. Corrija, estude essa petição e veja se tem algum erro. Você imagina o estudante pesquisando ali, estudando aquela petição e identifica que não existe aquela jurisprudência. Ele já fez um exercício pedagógico fantástico. Conseguiu identificar que não existe aquela jurisprudência. Se ele conseguiu identificar, foi porque ele pesquisou em outros espaços, em outra jurisprudência, e acho que satisfez aquele momento ali de aprendizado. Conseguiu pesquisar. No campo da pesquisa, sim, é muito desafiador para a gente também, se não criarmos aí novas estratégias com o próprio chat GPT para combater isso aí, vai se tornar insustentável para a nossa carreira. Profissionalmente falando, acho que também os escritórios de advocacia, as instituições também podem criar ferramentas, adotar algumas delas, mas também não ficar dependente, porque nós estamos lidando com pessoas. E em algumas situações a inteligência artificial ela não vai conseguir dar resposta. Sensibilidade humana, olho no olho, cara a cara, não vai conseguir dar essa resposta. Agora, por outro lado, a inteligência artificial, por exemplo, temos o projeto Victor nos tribunais superiores aí, eu acho que ela dá uma resposta muito satisfatória, princípios basilares do direito, impessoalidade. Você colocar o chat GPT para selecionar, julgar ou contribuir, não julgar, quem deve julgar é o juiz, né? Mas contribuir ali na sua análise do processo, acho que a impessoalidade é um princípio que vai ser atendido muito bem pela inteligência artificial, né? Pode também ser utilizado nesse sentido aí. Alguns princípios do direito que o julgador precisa se distanciar um pouco do processo, precisa não colocar
a sua moral, a sua subjetividade, a sua religião, porque o assunto é jurídico e não religioso, e não... Acho que a inteligência artificial pode contribuir nesse sentido aí. O princípio da impessoalidade é um dos que pode ser atendido pela inteligência artificial. Até porque quem vai estar julgando não é nenhuma pessoa. Então, vai ser um julgamento imparcial, como o direito quer que seja. Tivemos essa discussão, professor, com o também professor doutor Daniel Pessoa. Fica até a dica de pesquisar na nossa biblioteca sobre essa questão do uso de inteligência artificial. Mas, professor, voltando um pouquinho para o ensino, particularmente falando, eu percebi em algumas instituições privadas, eu vou assim dizer, uma espécie de afunilamento, um direcionamento de provas para o resultado da OAB no final do curso. As provas, o professor botava a questão da OAB e tentando direcionar o aluno por essa via. Eu acredito que a UFES, com os resultados brilhantes que ela tem na OAB, a UERN também, não existe esse tipo de prática. Mas como o senhor vê, como o senhor entende esse tipo de instituição que assim o faz, quando chega próximo no final do curso, esse direcionamento para as provas da OAB? Eu penso que é uma decisão pedagógica muito mesquinha. Você formar um estudante, passa 5 anos formando um estudante para ele passar no exame da ordem, né? Eu penso que um estudante, para passar no exame da ordem, ele não precisa passar 5 anos na graduação em Direito. Acho que dá para ele passar no exame da ordem, inclusive sem ele ir para fazer o curso de Direito, se fosse possível, né? Você fazer o exame da ordem. Um estudante que não sabe nada, acho que se ele não sabe nada do campo do Direito, se ele passar 1 ano estudando para a prova da OAB, ele vai conseguir passar no exame da OAB sem essa necessidade de fazer um curso de Direito. Mas precisa fazer o curso de Direito para prestar o exame da OAB. Temos, na UFESA, por exemplo, e aqui os meus estudantes que estão me assistindo, nós não direcionamos formação para concurso público ou OAB. A nossa formação é direcionada para formar o estudante no campo do direito. E ele vai direcionar, eu quero ser advogado. Então, eu vou estudar para a OAB no período X e tal. Você estuda. Agora, o curso não se dedica a formar estudantes para passar no exame da ordem ou qualquer concurso público. Nossa formação lá, o nosso curso é voltado para ensinar a ciência do direito. Vamos ensinar o estudante a pensar o direito, como é se constituído. E eu penso, e dentro dessa perspectiva, nós conseguimos contemplar muita coisa. Conseguimos contemplar estudantes que querem advocacia, fazer o exame da OAB, estudantes que querem docência, que querem ser professor, estudantes que querem ser juiz, que querem ser promotor, das áreas jurídicas como um todo. E eu acho que está dando certo, né? Sobretudo quanto à OAB, porque a UFESA tem aprovado, aí, tem índices muito bons no exame da OAB, mesmo não direcionando a sua formação, respondendo questões, fazendo técnicas de memorização de questões de OAB, de concurso público, não direcionamos a isso. Os alunos conseguem, chega lá na frente do seu curso, é um processo natural. Submete ao exame da OAB, aprova, passa e segue a sua vida. Mas o curso não deve ser direcionado a essa formação. E nem a qualquer concurso público, docência, não. O curso deve dar... Eu acho que o grande brilho do curso de Direito, diferentemente de outros cursos, é esse, que possibilita você acessar várias profissões. Você faz um curso de licenciatura, você vai ser professor daquela área. Você faz um curso de Direito, você pode ser advogado, você pode ser juiz, você pode ser promotor, você pode ser delegado, que só o profissional, a pessoa que é formada, graduada em Direito, consegue acessar. Uma pessoa que é formada em contábeis não pode ser juiz. A pessoa que é formada em administração não pode ser advogado, nem delegado. Enfim, alguns concursos. Mas a nossa formação, a nossa ideia de curso é essa. OAB é uma consequência. Professor, bem rapidinho, já vamos para as considerações finais, mas ainda quero perguntar para quem que representando aqui quem nos assiste, para fazer assim, seja um curso privado, ou até mesmo um curso de direito público. É interessante também olhar a grade curricular do curso, o que ele oferece, quais os instrumentos que ele oferece, doutor Jailson. Isso, é muito importante o curso, vocês olharem o perfil do curso, né? Porque os cursos de direito, de acordo com as nossas diretrizes, que é o núcleo, eles precisam seguir aquilo ali, mas são só diretrizes.
Os cursos podem direcionar e caminhar por outras linhas, por outros espaços, que não necessariamente é o mesmo. O curso de Direito da UFESA não é o mesmo curso de Direito da UERN, que não é o mesmo curso de Direito de outras instituições privadas, que não é o mesmo curso da USP, que não é o mesmo curso da UNB. São cursos diferentes, que inclusive levam em consideração a realidade local, a demanda social local. Por exemplo, a disciplina de petróleo e gás. Só faz sentido a disciplina de petróleo e gás onde tem petróleo e gás, né? Algumas disciplinas são comuns, meio ambiente, deve ter uma disciplina de direito ambiental em todos os espaços, porque é uma questão global. O estudante, você que quer prestar vestibular, entrar no curso superior, no curso de direito, você precisa visualizar o perfil do curso que você quer. Eu quero um curso mais profissional. Então, você veja se o perfil, entre lá na matriz curricular desse curso e veja se essa disciplina aqui ela é mais profissional, essa não é. Eu quero ser um professor. Então, veja o curso que vai lhe possibilitar você ser um professor que tem uma pós-graduação em Straight Sense, que tem um mestrado, que tem um doutorado. Eu quero um curso que consiga englobar o máximo possível. Aí você precisa analisar. Mas o que acontece, Nazil, muitas vezes, é que o estudante entra onde ele consegue passar no seu Enem, né? Então, ele fez o seu Enem, fez a sua seleção, consegui entrar nesse curso. Eu não quero saber. Eu vou entrar no curso de Direito e, para mim, o curso é todo igual. E, quando chega lá, acaba que se identificando e percebendo que não era aquilo que ele queria. Poderia ser outro curso. Eu não esperava esse curso dessa instituição, esperava esse outro. E, quando chega lá dentro, acaba que já é tarde, não quer mais se submeter de novo à nova seleção e segue o seu caminho. Por exemplo, pós-graduação. Temos uma dificuldade gigante aqui no Nordeste com pós-graduação em Straight Sense, que seria pós-graduação em Straight Sense, mestrado e doutorado em Direito. No Nordeste, doutorado em Direito, nós só temos Ceará, Paraíba, Pernambuco e Bahia. Então, é muito concorrido nesse espaço. No Rio Grande do Norte não tem doutorado em Direito. Tem mestrado, na UFESA tem mestrado em Direito, na UFRN tem mestrado em Direito. No Rio Grande do Norte é o que nós temos. Então, temos essa dificuldade. Você também precisa visualizar isso quando você vai escolher o curso. Quer seguir pós-graduação? Procura um curso que tenha esse perfil de pós-graduação, que já tenha pós-graduação instituída, e você segue o seu caminho. Muito importante dar essa sondada e estudada nesse campo. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o professor, terminando nossa conversa, com o professor Jailson Alves, ele que é professor doutor da nossa querida UFESA, mas que tem um histórico muito bonito ali com a UERN. Eu tive o prazer de ser atendido por Vossa Excelência quando ainda era servidor daquela instituição. Muito me alegra em o senhor tão jovem ainda conseguiu trilhar de maneira magistral. Como eu disse, não existe sorte nesse campo. Com certeza Vossa Excelência teve muito mérito, esforço, resiliência, mas soube agarrar as oportunidades que apareceram na sua vida. Então, isso, eu não lhe conhecia pessoalmente, professor Jailson, mas o senhor foi muito bem recomendado pelo professor Ramon, o senhor fez referência a ele. Então, eu fico muito feliz de que o senhor veio com muita propriedade, falou de uma temática que não é fácil, falar sobre ensino jurídico, tem muitos interesses por detrás, às vezes, infelizmente, até interesses escusos, apenas no lado financeiro e mercadológico. Não olha que estão preparando profissionais que vão atender a sociedade brasileira, no caso aqui a sociedade moçoroense, muito bem representada pelas instituições que o senhor faz referência, que é a UFESA e a UERN. E então eu quero aqui reiterar meus agradecimentos. No final, quando eu apertar a sua mão, eu quero saudar todo o curso de Direito aqui, simultâneo, o curso de Direito do UERN, que o senhor regressa, e também o curso da UFESA, que muito bem representa o campo do Direito e da Justiça aqui na cidade de Mossoró. E fica aí, professor, aberto às suas considerações finais. Nazil, muito obrigado, agradeço pelo convite, participar desse momento tão interessante, né? E reitero aqui o papel que vocês vêm fazendo aqui com esse programa, muito legal, essa dinâmica do direito aqui, que é bem dinâmico, né? Acho que faz jus ao nome, acho muito interessante, trazendo temas pertinentes, diversos, aberto à pluralidade de ideias.
Eu acho que isso é muito gratificante. Só assim construímos novas ideias, né? Vamos construindo novas ideias. Não somos obrigados a concordar com todo mundo, mas precisamos respeitar, né? Então, opiniões diversas, o conhecimento, a ciência, o nosso caminho deve ser pautado por isso aí, né? Divergências, sim, desrespeito, não, né? Devemos seguir isso aí. Fico aberto, agradeço mais uma vez o espaço. Na hora que precisar é só chamar, sou bem facinho. Fico aberto aí para discutirmos outros temas, outras temáticas e que tiver relação com o nosso campo de atuação. Agradeço mais uma vez e você, telespectador, muito obrigado também pela sua audiência. Muito bem, isso aqui é Jailson Alves, professor, doutor da UFESA, nos ajudando a entender essa dinâmica que é o curso de Direito. O curso de Direito que tem os seus desafios, tem sonhadores ali, professor, mas tem muitos guerreiros. Eu acredito que o perfil do aluno de Direito é a resiliência, os desafios, como o senhor muito bem falou aí. Agora tem a pesquisa, tem a extensão e no caso, não apenas estudar para concurso público, tem que fechar o curso bem feito. Eu acho que isso é o segredo da vida profissional, é fazer um curso de excelência, você se envolver com o mesmo. E professores como o senhor, que saiu da nossa querida UFESA com todos os desafios, muito bem representam. Essa foi a temática sobre ensino jurídico aqui que nós trouxemos com o nosso querido professor Jailson. Permaneça com os eventos, permaneça com os cultos e que Deus nos dê outra oportunidade com temas tão importantes, com professores de excelência, como o professor Jailson. Que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Valeu, professor.